E a gente teve aí no país, neste fim de semana, a escritora e atriz Fernanda Young, que faleceu por decorrência de parada cardiorrespiratória provocada por asma. Ao menos este foi o diagnóstico apresentado. A doença inflamatória crônica não tem uma cura definitiva, mas tem controle que permite qualidade de vida. Para falar sobre esse problema, eu converso agora com o médico alergista e também imunologista Daniel Strozzi. Olá, doutor, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. De certa forma, todo mundo ficou um pouco mais preocupado, né, em relação a esse falecimento do fim de semana, falando mais sobre a doença. A primeira coisa que eu pergunto, qual a diferença entre asma e bronquite? Tem? Então, a asma é uma doença inflamatória, né, reversível ou não, do sistema pulmonar. A bronquite, o que é it? É inflamação. Então, a bronquite nada mais é que a inflamação dos brônquios, que é a mesma doença. É a mesma, então? É a mesma doença. Porque às vezes as pessoas pensam, não, uma é menos perigosa que a outra. É tudo igual. O grande problema é o seguinte, a asma, vamos dizer assim, a bronquite, ela, vamos dizer assim, até 4 anos, ela tem mudanças importantes, né? Na criança, às vezes, a criança chia, mas com, vamos dizer assim, infecções virais, alguma coisa, é uma coisa bem mais leve. Aí, a partir dos 4 anos, se ela mantém esses sintomas, aí sim a gente tem uma coisa assim, que a gente pode dar um diagnóstico real de asma também. Vai tampando, como é que é, doutor? Vai tampando assim o pulmão, os brônquios? Então, para que, vamos dizer assim, a gente tem que ter uma noção, para a gente viver normalmente, a gente precisa de nutrição, né, alimentação e a respiração. Uma coisa importante, a gente conversa bastante, é você ter o nariz bem, porque vamos dizer assim, tem gente que dorme boca aberta, ronca, né? Aí, para que vai acontecer? Para que serve o nariz? Filtrar a umidade para entrar onde? No pulmão. O pulmão tem caninhos. E esses caninhos, eles são envoltos de músculos, né, chamados brônquios e bronquíolos, para chegar até o alvéolo, onde é feita a troca gasosa. Entra o oxigênio e sai o gás carbônico. Então, uma crise de asma, no início, esses músculos, ele faz o quê? Ele aperta o brônquio, né? Então, ele fecha esse caninho. Se essa crise durar mais de 6 horas, os sintomas, aí vem um processo inflamatório. Então, por isso que existe medicamentos, uma coisa, né, que todo mundo chama de bombinha, né? Mas assim, a gente não passa bomba para um paciente, uma bombinha, são medicamentos inalatórios. E hoje tem diversos medicamentos inalatórios. Tem os preventivos e tem os de crises. E alguns hoje preventivos também podem ser usados nas crises. Então, você tem que, o grande passo é, a asma, ela tem 4 classificações. A asma intermitente, né, que tem crises ocasionalmente, menos de uma vez por mês. Asma persistente leve, tem crises mais, vamos dizer assim, quase semanalmente. A asma moderada, que tem crises quase diárias. E a asma grave, que tem crises constantes. Várias vezes no dia. Então tem, exatamente. Lembrando que existe uma asma grave, que é quando um paciente tem vamos dizer assim, ele não tem muitas crises, mas quando ele tem uma crise, a crise dele é grave, ele vai para a UTI. Então isso também é considerado uma asma grave. E a asma é uma doença que pega ou é uma doença que o organismo desenvolve? É como a gente fala em alergia, né? A asma ou tudo não é para quem quer, é para quem pode. Então é geneticamente, então você tem que estar geneticamente para ter essa asma. Então aí normalmente as asmas, principalmente em crianças e adolescentes, quase 90% delas são de fundo alérgico. Ok, falar em alergia nesse tempo seco, como é que a gente faz, doutor? O pessoal, está todo mundo aí passando mal, essa moleza, um mal-estar, isso tudo vem desse tempo seco. O que a gente pode fazer para dar uma melhorada e dar uma limpada assim nessas vias aéreas? Exatamente. A primeira coisa que a gente sente é a pele e os olhos, né? Os olhos que diminui muito o filme lacrimal, fica o olho seco, né? Daí o que acontece? Normalmente o clima está seco, ele está com a umidade abaixo de 40. A gente está aí com 20, 25, 18, né? Ano passado deu menos que 10. Então a gente não sabe até onde vai agora. Nós temos quase 2 meses que não chove aqui na capital. Então, assim, a principal coisa? A gente começar com a pele. Então, assim, a gente tem que tomar banhos, né? Pelo menos no mínimo 1 ou 2 banhos por dia. Na hora que você acabar o banho, você bate a toalha, deixando a pele úmida e vai hidratar. Então, não adianta você passar creme hidratante com pele seca. Senão você gasta o creme e deixa a pele oleosa, não hidrata. Hidratação vem de água. Segundo, passar aqueles colírios, né? Não é colírios para hidratação ocular. Caso a pessoa o soro?
Soro, em caso a Bom. pessoa não tenha tanta condição, porque um colírio desse também não é barato. É, porque assim, às vezes o soro é de mais, né, um acesso mais fácil. Mais fácil. Soro ocular, soro nasal constantemente, beber água várias vezes ao dia, não é beber 2, 3 litros. Então tem paciente que fala, não, eu bebo 1 litro de manhã e 1 à noite. Então isso não funciona. É beber água várias vezes ao dia para ir hidratando. E passar soro nasal várias, 3, 4 vezes ao dia. E lembrar, assim, do uso dos umidificadores, né? Que isso aí é uma coisa que eu escuto muito na TV, que assim, eu posso usar o umidificador quanto tempo? Né? À noite eu desligo o umidificador. Eu deixo o dia inteiro, antes de eu dormir eu vou e desligo. Aí isso eu coloco... é certo ou não? Então eu faço uma coisa, não adianta eu falar o que é certo ou não, eu acho que a gente tem que fazer a população pensar. Vamos colocar que aqui nós estamos com 60 graus no dia. E à noite continua 60 graus. Eu deixo o ar-condicionado ligado, na hora que eu vou dormir eu desligo o ar-condicionado. O que acontece daqui a alguns minutos? Já está 60 graus. Então, assim, você tem que manter esse umidificador ligado constantemente. Se você está com essa umidade abaixo de 40, o que a gente está agora, o que acontece é, muita gente fala, não vai dar mofo. Não existe nenhum micro-organismo que vai crescer no ambiente seco. Então, tem que estar úmido e quente. Agora está seco, você tem que usar o umidificador constantemente. Ok. Muito obrigada pela presença com a gente, por trazer essas informações, porque às vezes a gente fica, né, cheio de dúvidas e fala, ai meu Deus, o que eu faço nesse tempo? Então, estou passando mal, mas a gente vai tentar dar uma melhorada. Muito obrigada, doutor Daniel. Infelizmente, o que acontece? Pessoas têm que morrer, né, para a gente cuidar mais das doenças. Atentada, ou né? começar a se vacinar. Então, muito obrigada. Um abraço a todos.